Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou iniciar uma série, que eu vou falar sobre um dos cantores, e compositores muito importantes da música brasileira, que é o Raul Seixas. Não vou falar sobre o aspecto musical, mas sobre o aspecto das ideias filosóficas que estavam impregnadas, que eram expressadas na obra do Raul Seixas. Essas ideias expressas por Raul Seixas, uma das coisas interessantes é que elas conseguiam alcançar níveis diferentes, classes sociais diferentes. Isso ocorria tanto pela simplicidade das palavras que eram utilizadas para expressar essas ideias, quanto pela profundidade do que o conjunto dessas palavras significavam. Raul Seixas, na sua obra, ele falava sobre diversos assuntos, mas todos os assuntos que ele falava estavam centrados no ser. Ele saía do ser para poder falar sobre as outras questões que interferiam no ser. E os assuntos que ele mais abordava, eram os assuntos referentes à sociedade, diversas críticas à sociedade, principalmente a questões éticas e morais. Então, outro aspecto que estava muito presente mesmo na obra de Raul Seixas era a crítica à religião, principalmente à religião cristã. Então, se você parar para ouvir as músicas do Raul Seixas, como um exemplo que eu posso citar aqui, que parece que não é uma crítica, se você ouvir de certa forma, que é a música Capim Guiné. Depois dá uma olhada na música Capim Guiné, que você vai ver que ele faz uma crítica muito grande a esse ponto. Não só a esse, mas só um exemplo para citar, mas não é o objetivo desse vídeo falar sobre esse ponto. Outra questão também que o Raul Seixas fala bastante na obra dele é com relação à morte. Nesse vídeo eu vou falar sobre duas músicas, pegar algumas coisinhas que ele falou em duas músicas. A primeira música é Cantando Pra Minha Morte, que inclusive hoje é censurado pelo YouTube. Se você for pesquisar a música, ele vai perguntar se você tem certeza que deseja ouvir esse conteúdo, como ocorreu com outras músicas do Raul Seixas, principalmente pela grande crítica que ele faz a questões éticas e morais. E a outra música que eu vou falar é sobre a música Noite. Então, na música Cantando Pra Minha Morte, Raul Seixas ressalta uma questão muito importante sobre a morte, sobre a forma com que vemos a morte e a forma com que essa maneira com que vemos a morte interfere na maneira que vamos dar continuidade na nossa vida. Uma delas é a angústia que temos de não saber o momento em que vamos morrer e como vamos morrer. Essa questão de não sabermos quando vamos morrer, eu acho que é aquela coisa que mais nos deixa angustiado. Eu não sei, por exemplo, se vou conseguir terminar meu livro antes que a morte venha me buscar. Você talvez não consiga terminar sua faculdade antes da sua morte. Talvez o seu carro que você já paga parcelas desde alguns anos atrás não vai chegar antes de você morrer. Talvez você não consiga terminar o projeto que você está trabalhando, você morra antes. Talvez tenha alguma coisa, algum sonho que você não vai conseguir realizar. Será que você vai conseguir realizar seus sonhos, suas obras antes da morte vir te buscar? Então essa pergunta, essa incerteza que temos com relação ao momento da nossa morte, eu acredito que é uma das coisas que mais nos angustia. Inclusive algumas pessoas dizem que é exatamente essa angústia de não sabermos quando vamos morrer, que é um motor que faz com que tenhamos vontade de continuar fazendo as coisas, querendo construir. Porque você fica naquela questão de saber, eu vou ter que fazer logo porque talvez amanhã eu morra e não consiga mais fazer as coisas que eu pretendo fazer. Então é um primeiro detalhe, um primeiro ponto abordado por Raul Seixas nessa música. A outra questão que o Raul Seixas fala nessa música é sobre de certa forma, a nossa imortalidade em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que se você tem um filho, uma filha, você vai continuar vivo nesse seu filho, nessa sua filha. Segunda coisa, você continua vivo, mesmo depois da sua morte, você continua vivo nas suas obras, no livro que você escreveu, no vídeo no YouTube que você postou.
nas conversas que você teve com seus amigos, na influência que você teve nas outras pessoas, nos seus familiares. Então, em tudo que você contribuiu no mundo, você vai continuar vivo de certa forma. Além disso, você vai continuar vivo nos seus restos mortais que vão servir de adubo para as plantas, plantas que vão servir de alimentos para os outros animais, animais ou plantas que podem servir de alimentos para os seus filhos, para os seus netos ou para outros homens. Então você vai continuar vivendo em todas essas situações do mundo em que você interferiu. Então o primeiro ponto em que Raul Seixas fala sobre essa questão da imortalidade. Outra coisa também que ele mostra nessa música é um certo otimismo com relação à morte, né? Ele não vê a morte como aquela coisa ruim, né? No primeiro ponto ele vê como uma coisa ruim, depois ele fala, mas talvez não seja tão ruim assim. Talvez a morte seja o segredo dessa vida, no sentido de que talvez seja exatamente depois da nossa morte que vamos encontrar respostas para as grandes perguntas que foram formuladas durante a história da humanidade. Então, na segunda música, que é a música Noite, que é o momento mais importante ali, que é o momento que Raul Seixas realmente fala bem assim, olha, vocês lembram que eu falei que eu não tinha tanto medo da morte? Agora eu estou perto de morrer, eu sei que eu vou morrer. E o que eu vou fazer? Eu vou cantar uma música também em homenagem à morte. Então a música Noite, ela faz grande referência, na verdade ela é totalmente baseada na mitologia egípcia. Primeira coisa interessante da mitologia egípcia é que, diferente das outras, ela não vê a morte como um término da vida, como um ponto final da sua existência, mas apenas como um momento de renovação, um momento de você renascer de nova matéria, com a nova mente, um momento de renovação, um início de um novo ciclo, né, do movimento infinito que é a vida. Então ali na mitologia egípcia você não tem a morte. Você apenas, quando você deixa de existir, você meio que é um momento de descanso, um momento de você recomeçar esse ciclo novamente. Aí tem quem representa essa figura do renascimento é a deusa Noite, que ele usa aqui, ele faz um paralelo com a noite, né, que também faz um paralelo com a morte. Então, a deusa Noite é a deusa da morte, e no caso, como a morte é vista pela mitologia egípcia, na verdade a deusa Noite se torna a deusa do renascimento. Tanto que nos sarcófagos dos faraós são ilustrados momentos em que o faraó entra, né, na deusa Noite e renasce já renovado. E também não só o faraó, mas também, por exemplo, as estrelas, o sol, ele é engolido pela deusa Noite para renascer posteriormente. Coisa que nós sabemos que acontece. A estrela é no momento da explosão de uma grande estrela que os elementos pesados, os gases que foram formados no seu interior são expelidos, espalhados pelo universo, que depois podem se reorganizar formando novas estrelas e novos planetas, planetas que podem futuramente orbitar essas estrelas. Planetas também que podem dar origem à vida, como foi o caso que aconteceu aqui no planeta Terra, no nosso caso. Uma outra coisa importante, onde ele ressalta essa questão do não medo que ele tinha da morte, é que ele fala o seguinte: o quão longa é a noite eterna do tempo, se comparado ao curto sonho da vida, mostrando aí, nesse ponto, a irrelevância que é esse pequeno intervalo da nossa existência, se comparado à totalidade da nossa como a gente interpreta, né, como não existência, como um momento de não consciência, como um momento de não vida. Ele é muito maior, ele é infinitamente maior do que esse intervalo tão pequeno que é a vida. Então, né, essa é a minha análise sobre essas duas músicas do Raul Seixas e as ideias que ele apresenta, o seu ponto de vista com relação a morte, que é uma das coisas que nos deixa mais angustiados, que eu acho que está impregnado no pensamento de qualquer pessoa, né? Essa angústia de não saber quando vai morrer, como vai morrer, se vai dar tempo de terminar o que você deseja construir. Mas
Também em outros vídeos pretendo abordar outras músicas do Raul Seixas, outros assuntos que ele fala. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário também com alguma sugestão, alguma crítica e também de compartilhar esse vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear.